o cenário macroeconômico é um tanto quanto desafiador. Diante dos juros elevados do país e no mundo, e também a inflação descontrolada no mundo, estando apenas temporariamente controlada aqui no país, isso gera uma menor demanda por PVC, de tal modo que o PVC pode ainda não ter chegado no seu fundo. Talvez ele queira testar esse fundo aqui embaixo, ou até mesmo aqui embaixo, se os juros permanecerem altos. Outro problema que continua assolando a Unipar é justamente o conflito na Ucrânia, que quebrou as cadeias de fornecimento, dificultando uma boa performance nos resultados da Unipar. Mas como destacado aqui pelo seu CEO, a boa notícia é que mesmo com esse cenário extremamente adverso, a gente conseguiu entregar no consolidado anual a maior receita líquida e o maior EBITDA da história da Unipar. E veja que a empresa, diante desse cenário, vem mudando a sua estratégia. Abre aspas, começamos a vender mais para a indústria farmacêutica e para a indústria de moda. Além disso, ganhamos share na América do Sul, Europa e Ásia. Outro ponto é que a empresa investiu em modernização e tecnologia, trazendo ganho de eficiência. Ela pretende dobrar de tamanho nos próximos 10 anos. A companhia anunciou a construção de uma nova fábrica de cloro e soda em Camaçari, ficando pronta em 18 meses. Veja que essa fábrica vai focar em cloro e soda, que são itens que ainda possuem preços em ascensão. Com o novo marco do saneamento básico e suas metas, temos que cloro e a soda poderão ter sua demanda aumentada. E o melhor de tudo é que, por mais que a empresa esteja nesse cenário desafiador, eles estão com uma alavancagem financeira muito controlada, permitindo ainda mais alavancagem para crescer. Veja que a relação dívida líquida sobre EBITDA ainda segue em patamares muito baixos, então a empresa é extremamente segura atualmente, mas com resultados bastante cíclicos. Veja, como eu falei para vocês, que no quarto trimestre a empresa fechou com uma dívida líquida negativa, ou seja, ela ainda tem mais caixa do que dívida. É por isso que você verificou a Unipar distribuindo tantos dividendos. Olha a quantidade de dividendos que ela acabou distribuindo a partir de 2021, 1,4 bilhão de reais, porque ela gerou tanto caixa, mas tanto caixa, inclusive ficando com dívida negativa, que possibilitou um pagamento de dividendos excepcional. E com o Barsi lá na companhia, óbvio que ele exige maiores dividendos. Houve uma queda nos dividendos em 2022, completamente esperado isso aqui. A companhia efetuou pagamentos em 2022 de forma trimestral. Em 2023 já pagou aqui em abril. É provável que os dividendos continuem em queda nesse ano de 2023. Ainda assim, você pode esperar um dividendo próximo de 9 a 10% em Unipar nessas cotações. Portanto, não olhe para esse dividend yield, que ele está distorcido por conta da queda nas cotações. Caindo cotação, você distorce o dividend yield. Você precisa olhar para o retorno de dividendos para o ano posterior, então para o ano de 2023. Não esse dividend yield que considera os últimos 12 meses, então pega o ano de 2022. Ademais, veja que esse dividend yield de 20% decorre de um payout de mais 100%, sendo que segundo a política de destinação de resultados da empresa, seu payout mínimo é de 25% do lucro líquido ajustado. Então você pode ter uma redução aí drástica nos dividendos, pelo menos pela metade, razão pela qual eu projetaria no máximo 10% de dividend yield para 2023. Em relação às classes de ações da Unipar, você tem a Unip 6, Unip 3 e a Unip 5. A liquidez da Unip 5 é pífia, R$100 mil por dia de negociação. Esqueça essa classe de ação, que é extremamente ilíquida. Já a liquidez das ordinárias é um pouco melhor, ainda assim é baixa. Abaixo de R$1 milhão eu considero uma liquidez baixa mesmo para o pequeno investidor, até por isso que ela negocia com um pouco mais de desconto em relação ao Unip 6, justamente pela sua falta de liquidez. Já o Unip 6 negocia mais de R$40 milhões por dia, te dá mais segurança, então eu mesmo coloquei a Unip 6 na minha carteira de Small Caps, lá na área de membros associado Mirai. Veja que a queda dos dividendos é muito clara quando você pega aqui R$13,95 em 2022 e até abril de 2023 pagou apenas 1,92. Se você pegar 1,92 e fazer vezes 4 trimestres, você chega a no máximo 7 ou 8 reais, sendo bem otimista em relação ao dividendo de Unipar. 8 reais dividido por um yield mínimo de 8% nessa empresa, você teria um preço teto de R$100. Mas vamos projetar pelo menos 10%. 8 dividido por 0,1, você tem um preço teto de R$80. Esse aqui é meu preço teto em Unip 6. Portanto, até os 80 eu compro o Unip 6. Mas, de novo, não significa que as ações chegaram no seu fundo, justamente por conta do preço PVC. Só que nós vimos que a empresa tem focado mais em cloro e soda. Até o seu projeto de expansão está mais focado em cloro e soda. Então, ela vai começar a reduzir a sua receita na parte de PVC, enquanto os preços desse produto estiverem em queda. Sendo que a empresa ainda mantém uma boa margem líquida, então ela consegue manter a sua eficiência, ela tem um bom ROIC, na verdade excelente, portanto, entrega um excelente retorno sobre patrimônio líquido e sobre capital investido. Contudo, prefiro não olhar para ela como uma empresa de dividendos, mas uma empresa para carteira de oportunidades, já que o histórico de dividendos dela elevados é muito curto,
começou em 2021. Veja como o dividendo antes era muito baixo. Por isso eu teria cautela ao pensar em Unipar como uma empresa de dividendos. Você só consegue comprar Unipar pensando no ciclo do PVC e também do cloro da soda. E veja só que interessante. Hoje, no gráfico de cotação e lucro, há praticamente uma convergência. Como eu falei para vocês, os resultados caíram e a cotação caiu também. Então a ação não está exatamente muito, mas muito barata. Ainda assim, negociando um PL de 5 vezes lucro, PL projetado de 6, 7 vezes no ano, a empresa ainda segue com certo desconto. Como eu disse, meu preço teto é de R$80, acima disso não faço compras. Mas hoje, abaixo de 70, acabei aportando um pouco.